Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus por tudo, amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, eu já quero orar, vamos começar com uma oração, antes de mais nada, né? Porque bom é entregar o trabalho nas mãos de Deus, amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por estarmos aqui na Tua santa presença, Deus. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária e abra os corações dos irmãos para que a gente venha a aprender mais de Ti. Meu Deus, repreendemos, Pai, toda a resistência maligna, Pai, e apresentamos todos os mecanismos, Pai, de internet, os equipamentos, entregamos tudo nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha sobre nós para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo. Meus amados irmãos, eu já quero novamente agradecer, porque alguns irmãos ainda fizeram doações nessa semana, e nós já, pela misericórdia de Deus, também já entramos em oração, eu e a missionária, pedindo que Ele nos desse direção para a gente dar as doações, não apenas aqui no nosso ambiente, mas para quem tivesse necessidade. E para a honra e glória do nome do Senhor, apareceram pessoas do interior para receber essas doações, apareceram crianças recém-nascidas para receber doações de roupas também. Então, enfim, os alimentos e as roupas, elas estão sendo entregues para quem realmente estão precisando, irmãos. Então, glorifique o nome do Senhor, porque isso alimenta o nosso coração de alegria. E que Deus venha a abençoar a cada irmão que estendeu a mão, porque a palavra de Deus disse: pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E isso que você vai ouvir do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, e Deus, Ele se agrada de você nessa ação, amém? Então que Deus venha abençoar ainda mais a vida dos amados irmãos. Glória a Deus por tudo. No nome do Ministério Cristo às Nações, eu venho aqui agradecer a todos vocês, amém? E a nossa aula, ela vai ser continuada ainda dentro da lição dos 10 mandamentos, tá? Hoje nós vamos ver um mandamento que diz: não matarás, mas eu quero rapidamente fazer um retrospecto do que nós vimos na última aula. É necessário que a gente venha a compreender que estudamos ao longo aí de 2 domingos sobre o princípio da hierarquia, não foi verdade? Você que está acompanhando comigo aí, e se por acaso você não está, depois você visita lá o nosso canal, no Ministério Cristo às Nações, lá vão ter todas as aulas que nós estamos ao longo desses domingos nessa lição ministrando. E nós vimos sobre o princípio da hierarquia e vimos que Deus é a fonte de toda a hierarquia, né? A palavra vai dizer que o trono dele está estabelecido sobre todas as coisas, ali no Salmo 103. E vimos que a partir desse princípio de que Deus é a maior de todas as autoridades, a gente tem que obedecer às demais autoridades dentro do que Deus estabeleceu para cada uma. E vimos também que, embora Deus tenha estabelecido autoridades em todos os segmentos, Ele não concorda com a ação de todas essas autoridades. Cada uma dessas autoridades, elas vão dar conta daquilo que elas estão fazendo com o poder que Deus entregou nas mãos de cada uma. Nós vimos isso também. E a partir desse princípio de autoridade, princípio de hierarquia, a gente viu uma outra derivação, que é o princípio da honra. E a necessidade de se honrar, porque quem honra não tem problema com as autoridades. Porque quem sabe e entende o princípio da honra, consegue exercer comando e ser comandado. E é isso que nós precisamos compreender no nosso reino, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Glórias sejam dadas por tudo. Então, nós estamos vendo aí atrás o mandamento que nós vamos estudar: não matarás. Mas eu quero agora que a missionária coloque, por favor, para a gente fazer esse retrospecto, Malaquias, capítulo 1, versículo 6, para que a gente venha a entender que o idioma do reino de Deus, ele é a honra. O idioma do reino de Deus é a honra. Vocês lembram quando a gente falou: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra? A gente vê que isso é um dos mandamentos do Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e também é ratificado pelo apóstolo Paulo, quando ele vem falar isso na carta aos Efésios. Mas veja só esse versículo que está no livro de Malaquias: o filho honra o pai,
e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Se a gente vier a entender que no tempo da graça, todos nós, espiritualmente falando, somos sacerdotes, porque a Bíblia vai dizer que nós somos povo santo, adquirido com o sangue de Jesus, sacerdócio real. A gente vem entender que essa expressão, no capítulo 1, ela se estende a todos nós, cristãos, no tempo da graça, espiritualmente falando. Por quê? Deus aí, ele está cobrando justamente a honra que cada um de nós devemos ter a ele. Ele dizendo, eu sou o Senhor, vocês têm que me honrar. E vocês não estão compreendendo isso. E Satanás, ele se esforça, meus amados irmãos, para que nós não entremos na honra de Deus. Pelo contrário, ele se esforça para que a gente entre num ambiente de desonra, porque ele mesmo desonrou ao Senhor. Então a luta é essa. A luta é para que você deixe de honrar a Deus e desonre. É isso que Satanás faz. E todo tipo de insatisfação, todo tipo de indignação, tudo aquilo que a gente não concorda no reino de Deus, nos aproxima de um ambiente de desonra. Porque abre uma porta nas nossas vidas, para que a gente venha a agir de forma desonrosa, contra qualquer figura e autoridade. Por quê? Porque a desonra é o lugar que Lúcifer mora. Ele mora na desonra. Então, quando a gente não honra, a gente entra na morada da desonra. Quando a gente não honra, a gente se aproxima ou permite que demônios se aproximem nas nossas vidas e ali influenciem a nossa caminhada para a desonra. Vocês querem ver? João 8, 48. João 8, 48. Quem não honra está sob influências de demônios. É o que a Bíblia diz. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bens, que és samaritano e que tens demônio? Fizeram essa pergunta a Jesus. Eles afrontando a autoridade de Jesus. Os judeus daquela época estavam afrontando o que Jesus estava fazendo. Aí Jesus responde, olha só que interessante a resposta de Jesus. Jesus disse assim, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Vocês estão vendo? Jesus ele está dizendo o seguinte, se eu honro, eu estou longe de demônios. Se eu honro, eu não tenho nada a ver com demônios, porque eu honro meu Pai. Agora vocês têm demônios, porque vocês estão me desonrando. O idioma do reino de Deus é honra. Se eu sou uma autoridade, eu devo estabelecer um ambiente ou a cultura da honra. Quando a gente não honra, a gente desonra. E se a gente desonra, nós estamos sob influências de demônios. Entenda, eu não estou dizendo que ninguém está possuído por demônio. Eu estou dizendo que está sob influência. Porque você, ou eu e você, não exercermos a honra que temos que exercer, aquilo abre uma porta no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem meio termo, não tem estar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou eu honro ou eu desonro. Se eu não honro, eu estou desonrando. Se eu não estou desonrando, eu estou honrando. Não tem meio termo. Então, quando a gente exerce a honra, a gente afasta as influências de demônios das nossas vidas. E uma autoridade, ela deve estabelecer uma cultura de honra. Era isso que Deus nos ensinou desde o princípio, com a criação. A autoridade de cima para baixo, ela honra na presença de todos. A autoridade de cima para baixo, ela honra na presença de todos. É isso que Deus nos ensina. Vamos ver Lucas 7, 28. Quando Deus ele quer honrar alguém, ele honra publicamente. Quando Deus ele quer honrar alguém, ele honra publicamente. Então, o princípio da honra, ele se estabelece de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para baixo, que é a autoridade honrando alguém, é público. Essa honra, ela se dá de maneira pública. Olha só Jesus aí.
Eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só, Jesus está enaltecendo o ministério de João Batista. Jesus aí, ele está honrando a João Batista. E olha que Jesus é a autoridade, Jesus é Deus. Mas ele olha e diz assim, esse profeta é um grande profeta. Esse homem, João Batista, é um homem grande. Mas eu digo que, embora ele seja o maior na terra, ele ainda é o menor no reino dos céus. É Jesus dizendo que o céu é perfeito, que o céu não tem sombra de variação, que lá quem está com ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver outro? Ainda em Lucas 8:48. Lucas 8:48. Aí a gente vai ver Jesus, ele enaltecendo a mulher do fluxo de sangue pela fé dela. Ele disse na frente de todos isso. E ele lhe disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Se a gente entender o conceito da época, em que a mulher do fluxo de sangue, ela não podia sequer estar entre aquelas pessoas, Jesus, ele olha e ele diz que ela é uma mulher com fé. Ele diz que ela é uma mulher que teve uma atitude que tocou o coração dele. Teve uma atitude em que mudou, inclusive, a história dela. E Jesus, ele honra esta mulher publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a honra, quando é de baixo para cima, ou seja, de nós que somos súditos para Deus, essa honra, ela se dá no secreto. Essa honra, ela não se dá pública. Sabe por quê? Porque honrar a Deus publicamente é fácil. Honrar a Deus publicamente não requer muito de cada um de nós. A honra que Deus pede de cada um de nós é no secreto. É aquela honra quando ninguém está nos vendo, é na ausência. E quando se faz e se fala o mesmo que se faz, tanto na presença quanto fora. É quando o que eu faço na presença de Deus, eu faço no secreto. O que eu sou dentro da igreja, eu sou fora. O que eu sou diante de irmãos, eu sou também na ausência de irmãos. É isso que é o princípio da honra, de baixo para cima. Vamos ver? Gênesis capítulo 2, versículo 16. Agora, para se estabelecer esse princípio da honra, Deus, ele permite um ambiente de desonra. É interessante isso. Para Deus, ele ver quem vai honrá-lo, ele permite um espaço para que a desonra possa acontecer. É interessante isso, irmãos. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás, livremente. O próximo. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí a ordem de Deus para Adão. Deus deu uma ordem para ele, falando assim, usufrua de tudo, Adão. Só não usufrua daquela árvore ali. No meu entendimento, Adão poderia ter pedido a Deus, coloca um muro aí, ao redor dessa árvore. Bota um muro bem alto, que eu nem vou usufruir dela. Mas Deus, não, Adão. É você que tem que aprender a me honrar. Vai ficar sem muro aí. Vai ficar à vontade. Para você ter a percepção de que você tem que me honrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele permite um ambiente de desonra, para ver o que está no coração do homem, para ver o que está no coração meu e seu. Ele dá uma ordem e cabe a nós fazermos ou não, está nas nossas mãos. E foi o que? Ele não fala de Satanás. Deus, ele nem cita o diabo aí nesse diálogo. Ele só cita Adão. Adão, está nas suas mãos. Me obedecer ou não obedecer. Ele só fala da árvore. Sabe por quê? Porque o que importa para Deus é o nível da honra de Adão. Aonde Adão iria exercer esse nível de honra. Por isso que quando estamos sozinhos, sem autoridade perto de nós, é que nós escolhemos se nós vamos honrar ou não. Não é quando estamos na presença da autoridade, é quando estamos longe dela. É que a gente escolhe se vai honrar a Deus, se vai honrar um líder na igreja, se não vai. Isso daí é uma decisão de cada um, mas isso é na distância, isso é no escondido. Por que Deus é invisível, irmãos?
Por que que Deus é invisível? Porque se Ele estivesse aqui do meu lado e eu tivesse a percepção que Ele estava aqui, eu não queria pecar. Mas quando eu não tenho a percepção, visivelmente, dentro dos meus sentidos, que Deus está perto, aquilo, se o meu coração estiver inclinado a desonrar a Deus, Ele vai desonrar. Eu vou desonrar a Deus com os meus olhos. Eu vou desonrar a Deus com as minhas atitudes. Eu vou desonrar a Deus no meu casamento. Eu vou desonrar a Deus com os meus filhos. Eu vou desonrar a Deus com as minhas finanças. Eu vou desonrar a Deus com as minhas palavras. Se eu sei que Deus é espírito e Deus é invisível, está no meu poder o nível da honra. Eu honro porque eu quero, ou eu desonro porque eu quero. Aí vai depender de cada coração. É no escondido que nós somos analisados. Aleluia. É no escondido que Deus verifica aquele que o honra ou aquele que não honra. É quando Deus pede algo para a gente e a gente não é capaz de fazer aquilo justamente que Ele pediu. Às vezes tem pessoas que fazem grandes sacrifícios, mas Deus pede só uma coisa, só uma pequena coisa. Aí a pessoa diz, isso não, isso eu não faço. Você entra no nível da desonra, porque aquilo você não é capaz de honrar a Deus. Eu escolho não ver, eu escolho não tocar, eu escolho não falar, eu escolho não fazer, eu escolho não ceder, eu escolho ser leal. Isso é estar no nível da honra que Deus pede de mim e de você. Mas se alguém desonrar, vai acontecer o que aconteceu com Adão. Certamente morrerás. É o que está escrito aí na palavra. Adão desonrou a Deus. Perceba que essa ordem não foi dada para Eva. Essa ordem de não tocar na árvore não foi dada para Eva, foi dada para Adão. E Adão deveria doutrinar a Eva. Você vai ver depois desse capítulo que Eva foi feita da costela de Adão. Adão deveria doutrinar a Eva para que ela também exercesse o princípio da honra. Mas como ele foi um mau doutrinador, ou possivelmente ele doutrinou, e ela, pelo coração dela, não decidiu honrar, aconteceu o que aconteceu. Mas a ordem estava sobre Adão. A ordem direta de Deus não estava sobre a mulher. E muitas vezes nas nossas vidas acontece isso. Deus, Ele nos propicia a salvação. Estamos todos aqui na presença dEle, mas Ele diz para a gente, não pegue daquela árvore. Ou senão Ele diz para a gente, eu quero só dessa árvore da sua vida. Só quero isso da sua vida. E nós decidimos obedecê-lo ou não obedecê-lo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E quando não fazemos, aquele nível de desonra que nós desonramos a Deus, ele reflete na nossa vida. Ele vem na nossa vida como consequência, porque eu já disse aqui, e toda ação tem uma reação. E ele vem na nossa vida. Mas se eu morrer, pastor, eu desonrei a Deus. E se eu morrer? Se morrer, tem que ter um sacrifício da autoridade para te resgatar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu. Por um homem veio a morte, mas pelo segundo Adão veio a salvação para todos. A autoridade, se vier a morte, ela tem que se sacrificar por você. Ela tem que orar por você, mesmo sendo injustiçada. Ela tem que buscar falar palavras de conforto, de ânimo, de edificação e de exortação para a sua vida. Ela não pode abdicar daquilo que foi chamada para estabelecer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos dar entrada propriamente dita à nossa lição de não matarás. Êxodo 20, versículo 13, está mais um mandamento de Deus, que é muito pequenininho, né? Não matarás. Mas isso aí dá tanto pano para manga, irmãos. Isso aí tem tanta informação, tanta polêmica em cima dessa expressão aí, que a gente não tem pretensão alguma de esgotar, ou de eu trazer para vocês aqui a revelação máxima. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Nós vamos trazer aqui alguns pontos que nós entendemos que é o correto dentro do que professores, do que Deus tem colocado nos nossos corações, acima de tudo, Deus tem colocado nos nossos corações, e a gente vai trazer algumas informações. Perceba que Deus ele dá uma ordem para a humanidade, não mate, partindo do seu povo, ali no Monte Sinai.
não mate, porque o maligno, quando entra no coração do homem, ele é tão devastador que o homem ele é capaz de agredir a outro. O homem ele é capaz até de ceifar a vida de outro. Então, foi necessário que Deus ele viesse com esse mandamento para ensinar o homem a não fazer esse tipo de atitude. Agora vem uma pergunta que eu quero lançar para os irmãos. Se Deus disse não matarás, tá aí. Por que Deus mandou matar alguns povos depois? Depois que o povo saiu daí do Sinai, Deus mandou, em tese, matar alguns povos ao longo da história para que Israel fosse conquistando o seu território. É o que está lá. Será que a Bíblia está se contradizendo com isso? Deus manda não matar no mandamento, depois diz que pode matar alguns povos. Na verdade, a gente precisa entender que existem alguns pontos aí. Primeiro vamos ver lá Josué 6:21. Deus falando para Josué. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, gado, miúdo e o jumento. Deus falou para Josué matar esse povo. E foi o que aconteceu. Está aí dizendo. Agora vai para Josué 8:25. Josué 8:25. E todos os que caíram daquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Agora Josué 11:15. Olha aí, irmãos, é uma violência extremada, né? Que a gente vê. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente já percebe que toda essa atrocidade, esse genocídio, ele partiu de Deus. Partiu da ordem de Deus para que o povo conquistasse a sua terra. Então a gente tem alguns problemas aí. Primeiro, a violência sem medida. É uma violência sem medida. Segundo, essa violência foi aparentemente feita em nome de Deus. Então, para a gente que é cristão, que tem aquela visão de um Deus amoroso, Jesus Cristo, misericordioso, ver uma ação dessa no Antigo Testamento nos assusta. E mais, vai em contraponto ao que Deus disse, não matarás. Então a gente já vê uma situação aí complicada. Vamos ver outro exemplo? Levítico 20. Levítico 29. Quando o homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o sangue será sobre ele. Olha aí, está mandando matar aquele que amaldiçoou o pai e a mãe. O próximo versículo. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Está vendo aí que era uma ordem expressa da lei mosaica, matar, não é? Vamos ver o 13, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. É Deus dizendo aí, é morte para tudo que é lado. Fez coisa errada, se resolve com a morte. Meu Deus, e seria Deus terrível a ponto de um tirano está mandando matar assim deliberadamente? Vamos procurar aí entender um pouco o que era isso, para que a gente compreenda um pouco do que o Senhor pretendia com isso naquela época, amém? A primeira coisa, a diferença entre o mandamento matarás, não matarás, e as ordens de Deus de matar o povo. Há uma expressão hebraica que diferencia isso. Não matarás, quando Deus disse assim, não matarás, o que Deus estava querendo dizer era o seguinte: vocês não pratiquem justiça própria. Vocês não matem, não tirem a vida de alguém injustamente, ou pela justiça que vocês acham que tem que ser exercida. Não é assim. Essa expressão hebraica, ela é raçã, e significa justamente isso. Não fazer justiça própria. Não matar alguém de forma leviana. Era isso que Deus estava dizendo. E quando Deus manda matar o povo,
manda matar um povo inimigo, ou manda exercer justiça, a palavra de matar ali é outra no hebraico, ali é resek, que significa matar com um objetivo, matar com um propósito, com algo já pré-estabelecido. Então a gente vê que são diferentes nesse ponto. Já é o primeiro ponto. E o segundo, por que Deus, mesmo assim, eu entendi, pastor, ele manda matar só quando for justo. Quando for injusto, eu não posso matar. Tudo bem. Mas da mesma forma, Deus mandou matar. Isso daí não é terrível? Isso daí não é abominável? Deus mandar matar? Seria Deus um tirano? Vamos entender alguns conceitos para que a gente venha responder essas perguntas, amém? Primeira coisa, a gente precisa compreender que a cultura era diferente. A cultura, há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, era diferente, tá? O que hoje entendemos como cultura, no passado, era outro tipo de coisa, totalmente diferente. Era primitivo até. Então a gente tem que entender que as culturas, elas são diferentes. Vamos ver o que é cultura? Eu pedi para a missionária abrir, eu fiz aqui um esboço para que a gente viesse a compreender um pouco. Eu botei aí um conceito que eu achei, tem muitos conceitos na internet, mas achei esse. Cultura é um conjunto que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A gente precisa entender, irmãos, que a cultura, ela difere de uma região para outra. Quem viaja entende isso. Dentro do próprio Brasil, a cultura é diferente. Às vezes eu viajar muito para Paraíba e a cultura dos paraibanos é diferente dos alagoanos. E são todos nordestinos e são próximos. Estados próximos um do outro. Quem viajava para outro país, quem viajou para outro país, sabe do que eu estou falando. Você vai, às vezes, para os Estados Unidos, a cultura é totalmente diferente da nossa cultura. Então, a cultura é aquilo que você aprende, é aquele teu hábito, é aquilo que você viveu, é aquilo que você foi criado. A cultura são aquelas aptidões, aqueles costumes que bateram na sua vida, na sua porta, e você cresceu com aquilo. E isso varia de região para região, quem dirá de época para época. De época para época é que varia mesmo. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Aí, eu coloquei, cultura indígena. Se você olhar os índios aí, olha só, tem cocar, não é? Não sei se vocês estão enxergando aí bem, na televisão. Mas eles têm aquelas indumentárias que eles vestem ali. Olha, aquela mulher do meio, ela arruma aquela criança, coloca como se fosse numa prancha. E aquilo dali serve para puxar a criança. Então a gente vê que é uma cultura deles própria. Os índios, eles têm uma cultura muito específica deles. Eu conheci um pastor, eu e a missionária, um missionário, pastor Rêmulo, se ele estiver me ouvindo, ele é um homem de Deus, e ele certa vez foi pregar numa tribo indígena, irmãos, bem longe, longínqua, e lá eles andavam nu, os índios. Quando ele chegou próximo, o cacique que permitiu disse assim, aqui você não pode entrar de roupa. Ele disse, bom, eu vou pregar Jesus, então eu vou me fazer de grego para pregar para os gregos. Tirou a roupa, ficou nu, entrou na tribo nu e pregou Jesus lá, irmãos. Porque ele se adequou àquela cultura que para os nossos olhos é uma aberração, mas para os olhos dele aquilo é válido. Por exemplo, tem uma tribo indígena no Mato Grosso, se eu não me engano, em que a mulher, ela tem que se deitar com todos os homens da tribo, todos os guerreiros da tribo. Por quê? Dentro da cultura deles, aquela criança, quando nascer, ela vai ter as capacidades de todos os guerreiros daquela tribo, e aquele bebê, ele não vai ser filho de um único pai, ele vai ser filho de toda a tribo. Ele é filho da tribo. É uma cultura. É contra a Bíblia? É contra a Bíblia, mas é cultura. Vocês estão entendendo? Então, a cultura indígena, em alguns momentos, é dessa forma. Vamos ver outra? Passa aí. Olha aí. Outras culturas. Mauritânia, esse país dali. Vocês estão vendo umas mulheres bem cheinhas ali? A cultura deles é a mulher, quanto mais obesa for, mais sinônimo de poder tem. A mulher, quanto mais obesa for lá, mais bonita ela é considerada. Mais, eu vou usar esse termo, está muito comum hoje, mais empoderada ela é. A mulher, mais bom partido ela é mais cobiçada na região. Quanto mais obesa ela for,
mais sinônimo de beleza, requinte, sofisticação, ela tem nessa sociedade aí. E as crianças, as meninas, elas para participar dos concursos de beleza lá, elas comem, irmãos, enormidade. Eles dão comida e mais comida para a criança engordar e ser uma mulher bonita aos olhos deles. Então é a cultura deles. É a cultura deles. Outra cultura, a Indonésia. Você está vendo essa senhora aí com os dedos decepados? Pronto. Na cultura dessa, é uma tribo aí na Indonésia, não é toda a Indonésia, é uma tribo lá. Na cultura dessa tribo da Indonésia, a viúva, cada ano que ela passa sem o seu esposo, o esposo falecido, ela decepa um dedo. É uma forma de expressão do sofrimento dela na ausência do marido. Cada ano que ela passa sem o marido, ela decepa parte do dedo. Aí, eles estão ali, olha ali. Ela está sem os dedinhos já, né? Já tem ali o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 7 anos. 6 anos sem o marido ali, não é? Então, você perceba que é a cultura. A cultura deles são assim. Mas nós também temos cultura que é estranha para os outros. Vamos passar? Brasileiro. Escovar os dentes depois de todas as refeições. Para os europeus e para os americanos, isso daí é estranho. Eles não escovam os dentes depois de todas as refeições, principalmente depois do almoço. Eles não escovam, não tem essa cultura. Nós temos essa cultura. Para a gente é higiene. Para eles é cultura nossa, que é diferente. Chegar atrasado nos encontros, cultura de brasileiro. Para europeu e para americano, isso é inadmissível, irmãos. Inadmissível. Para a gente, chegar atrasado faz parte da nossa cultura. A gente acha que não está afetando ninguém com isso. Por quê? Já está na cultura enraizada dos brasileiros. Se abraçar. Se abraçar. Encontrou, se abraça, agora não está podendo, mas se abraça. Para estrangeiro, americano, alguns países europeus, isso é estranho. Eles não têm essa cultura de se abraçar, tomar banho, toda hora, todo momento, vários banhos por dia. É uma cultura brasileira, que os estrangeiros não têm essa cultura. Então a gente entende, irmãos, que brasileiro ele tem as suas culturas próprias, coisas que são determinadas pelos nossos costumes, pela forma de ser, pela nossa criação. E isso também se dava naquele tempo de Jesus, no tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o Oriente Médio, cuspir no chão é sinal de briga. Se eu estou cuspindo no chão na frente de um outro homem, é porque eu quero brigar com ele. É uma cultura no Oriente Médio. E eles têm enraizado neles essa questão de matar. O povo do Oriente Médio, os radicais, tudo se resolve com morte. Tudo é com morte. Se hoje é assim, imagine naquela época. Imagine naquela época. Era um costume deles. E eles tinham tanto essa cultura de matar, que um legislador babilônico, ele impõe um código chamado Hammurabi. Código de Hammurabi. Alguns que estudaram história sabem disso. Olho por olho, dente por dente. Por que Hammurabi ele estabeleceu esse código? Porque era tanta morte, irmãos, que Hammurabi ele disse assim, não, você só mata alguém daquela família se eles matarem da sua família. E encerra o assunto aí. Porque o que acontecia? Alguém matava de uma família, aí a pessoa ia e matava o outro da família. Aí o outro vinha se vingar, matava o outro. Aí o outro ia se vingar, matava o outro. E aquilo não acabava. Então Hammurabi ele veio estabelecendo o código, olho por olho, dente por dente. Jesus vai até informar isso no Sermão da Montanha. Ouviste que foi digo, olho por olho, dente por dente, verdade vos digo. Jesus depois ele vem desconstruindo essa ideia. Mas a gente percebe que ali foi uma forma de limitar aquelas mortes. E isso é comum até aqui. Nós que somos aqui de Alagoas, a gente sabe que há anos atrás, Alagoas era conhecido como uma terra, sim, famílias poderosas aí, uma matava o outro matava um. Eu que trabalhei na Paraíba ali também, perto do sertão de Pernambuco, lá tem algumas cidades ali, onde tem isso, irmãos. Ainda tem essa espécie de cangaço, onde um mata um, o outro mata o outro, se resolve na morte. Porque é uma cultura primitiva, é uma cultura que nós trazemos de povos antigos. E os assírios, eles eram um povo extremamente violento.
No tempo do Antigo Testamento, os assírios eram um povo extremamente violento. As crianças já aprendiam a matar. As crianças elas já cresciam nessa ambiência de guerra, de ódio, nessa ambiência de sangue. Então a gente precisa compreender que tudo isso foi estabelecido por Deus porque era a cultura da época. Deus ele fala com o homem de acordo com a cultura que ele vive. Deus ele se expressa para a humanidade de acordo com a cultura que ele vive. Eu estava aqui falando com o Mateus, com a missionária. Se o apóstolo Paulo fosse num show gospel hoje, ele iria ali se escandalizar. Mas é a nossa cultura. É a cultura que Deus está se manifestando daquela forma. É a cultura da nossa época. A cultura deles antiga era de outra forma. E no Antigo Testamento era outra forma ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, nunca foi a pretensão de Deus esse número de mortes. Nunca foi a pretensão de Deus matar pessoas deliberadamente, querer que matassem crianças, querer que se matassem assim, exterminasse povos e mais povos. Não era. Deus ele tentou ao longo dos anos sempre reconstruir o homem, realinhar o homem aos seus propósitos, restabelecer o que ele tinha escrito para a humanidade. Vocês lembram da aula que nós ministramos sobre idolatria? Pois é, aí Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra. Deus tira Abraão dali. E Deus, quando tira Abraão dali, daquela terra idólatra, Deus queria restabelecer a humanidade através de Abraão. Ele disse, através de você, Abraão, eu vou abençoar todos os povos da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E qual era o propósito de Deus? Pegar Abraão, estabelecê-lo numa terra e fazê-lo com que ele fosse luz para os demais povos e a partir dali acabar com toda aquela problemática da humanidade e realinhar a humanidade aos propósitos de Deus. Mas algumas coisas acontecem errados ao longo do tempo. Por culpa de Deus? Não. Pelas decisões voluntárias do homem, que decide não honrar a Deus. Lembra o que eu falei no início? Deus, para estabelecer um ambiente de honra, ele abre um precedente de desonra. Ele permite que o homem escolha em honrá-lo ou desonrá-lo. E foi o que Abraão fez. Abraão, ele foi enriquecendo. Abraão, ele foi sendo abençoado por Deus, aonde ele cavava poço, tinha água. E quem tinha água naquele tempo era rico. Irmãos, a gente precisa compreender que ali não tinha carro, ali não tinha avião. E como é que era a locomoção dos povos? Através de caravanas. Eles iam caminhando e eles iam atravessando o deserto. E Abraão, estabelecendo um poço aqui, estabelecendo um poço ali, aí vem o sobrenatural de Deus, aonde ele cavava dava água, aonde Abraão botava a planta dos pés, prosperava. A água era como se fosse um posto de gasolina. Eles passavam por ali, tinham que parar para comprar água de Abraão. Tinham que parar para ser abastecidos de alimentos através de Abraão. E esse tipo de ação fazia Abraão enriquecer. Esse tipo de ação fazia Abraão estabelecer cidades. Ele estabelecia povos. E através de Abraão, Deus ia abençoando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesses lugares se estabelecia a vontade de Deus. Só que Abraão se precipita. E Abraão decide em algum momento não honrar ao Senhor. Ele decide em algum momento desonrar ao Senhor. Com quem? Com o nascimento de Ismael. Vamos abrir Gênesis 16, 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Próximo. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Irmãos, Deus faz uma promessa a Abraão do nascimento de Isaque. Era uma promessa, se Deus prometeu, vai acontecer. Mas Abraão se precipita, a gente sabe a história. E ele se deita com Agar, a escrava egípcia. E nasce Ismael. E Deus faz uma promessa quando nasce Ismael. Ele diz assim: ele será homem feroz. A sua mão será contra todos. E a mão de todos contra eles. De Ismael vem todos esses árabes. Os árabes, os islâmicos, tudo procede
de Ismael. Então, a partir do nascimento desta criança, Ismael, um novo povo surge. Surge um povo feroz, surge um povo guerreiro, surge um povo que não se dobra a ninguém. A partir daí, nascem guerras mais violentas, nascem guerras mais intensas. Por quê? Por uma desobediência de Abraão. Porque a impaciência para esperar o tempo de Deus gera consequências desastrosas. Isso ainda nos tempos de hoje. A impaciência para esperarmos o tempo de Deus, ela gera consequências devastadoras. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira grande coisa que cria ali uma distorção, uma anomalia naqueles projetos de Deus para a humanidade foi o nascimento desse menino, Ismael. Ali gera-se o povo árabe, e através desse povo árabe geram-se outros povos que vão gerar guerras contra os israelitas e os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o dia de hoje. Qual é a guerra hoje que existe aí? A guerra que tem árabes e judeus. Não é até o dia de hoje? Aí. Quando houver paz nisso aí é o sinal do anticristo. É o grande sinal, no meu modo de ver, para o arrebatamento da igreja, quando houver paz entre esses dois povos. Então acontece esse tipo de situação. A impaciência gera essa situação desastrosa. Outro erro que aconteceu, José. Nunca foi propósito de José levá-lo para o Egito. Ali foi a concupiscência do coração. Ali foi o ódio dos irmãos, a inveja dos irmãos de José, que o fizeram vender para o Egito. Eu não quero acreditar que era da vontade de Deus que José passasse por toda aquela tribulação. Não era. A concupiscência, o pecado dos irmãos de José fizeram isso. Só que Deus, ele pega uma maldição e transforma numa bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele pega algo que aparentemente deu errado, essa é a onisciência de Deus. Ele pega algo que aparentemente deu errado e transforma aquilo numa bênção. Como assim, pastor? Pode explicar melhor? Quantos filhos nascem de uma relação sexual que não está de acordo com os propósitos de Deus? Quantos filhos nascem de uma forma que não condizem com a vontade de Deus, um casamento abençoado por Deus? Mas quantas crianças que nasceram assim se transformam uma bênção nas mãos de Deus? Quantas crianças crescem dessa forma e se transformam homens e mulheres de Deus? Talvez você não tenha sido desejado, mas você foi transformado. Talvez você não tenha sido... Talvez você tenha sido rejeitado. Glória a Jesus. Talvez você tenha sido rejeitado, mas você é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que as coisas erradas acontecem, Deus, ele sempre vai tirar dali uma bênção. Porque o nosso Deus, ele é a própria bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aí o que acontece? O povo sai dali, da terra de Canaã, e vai morar no Egito. Aí o povo vai morar no Egito. Fica lá, 400 anos no Egito, morando. Tem um tempo de paz e tem um tempo de escravidão, que eles ficam lá. O que acontece com a terra que Deus tinha prometido? Canaã. Fica abandonada. Abandone a sua terra. Você que tem uma terra e um pedacinho de terra, deixa a sua terra lá para ver o que acontece. Vão invadir a sua terra. E foi o que aconteceu. Invadiram a terra de Canaã. Aí o povo é liberto do Egito e agora tem que tomar posse da terra. Tomar posse de uma terra que não era para ser invadida, que não era para ter sido abandonada, que não era para os irmãos ter tido ódio, que por sua vez não era para Abraão ter dormido com a escrava, enfim, uma série de erros, uma série de situações de desonra para Deus que o próprio povo dele cometeu, que Deus ele vai tentando ajustar por amor, por misericórdia, porque Deus poderia muito bem abandonar. Deus poderia muito bem deixar de lado, mas a Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele ama o próprio nome, por amor ao meu nome, porque eu permaneço fiel, ainda que vocês não sejam fiéis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que Deus fez. Deus tenta novamente alinhar o homem
com os seus propósitos. E qual foi a ordem de Deus? Tomem posse da terra. Agora vocês vão tomar posse da terra. Vamos ver Deuteronômio? Deuteronômio 20, 11. Olha aí, a ordem de Deus. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá? O próximo. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. O próximo. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. O próximo. Porém, as mulheres, as crianças, os animais, e tudo que houver na cidade, todo o despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que teu Deus, o Senhor, te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tinha que falar com a humanidade, com a linguagem que a humanidade entendesse. O que Deus está dizendo aí é o seguinte: olha, tome posse da terra. Vocês vão ter que entrar na terra de Canaã. Eu tinha prometido a Abraão. Eu tenho que concluir a minha promessa a Abraão, que os descendentes dele tomariam posse desta terra. A terra eu prometi. Então vocês voltem para lá e tomem posse desta terra. Agora façam o seguinte: se precisar, se essa terra, se ela quiser resistir a vocês, então, se ela não quiser ter paz com vocês, mate apenas os combatentes, mate apenas os soldados, poupe as crianças, poupe as mulheres. Era o que Deus estava dizendo aí, porque Deus, ele tinha que falar com a linguagem da cultura da época. Qual era a cultura da época? Resolver as coisas ao fio da espada. Se fosse hoje, Deus ia dizer assim: vai, tenta resolver em paz com teu irmão. Se ele não quiser paz com teu irmão, procure as autoridades locais para que seja estabelecido ali o teu território. E eu serei contigo. Eu serei no coração do magistrado, eu serei no coração do governador. Era assim que Deus ia conversar hoje, que Deus ia falar hoje. Mas naquela época se resolvia ao fio da espada. Então Deus, ele fala esse tipo de situação. Era a geração daquela época, ela só entendia isso. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A nossa cultura, a cultura dos hebreus do Antigo Testamento, a cultura dos judeus do Novo Testamento, cada um tem a sua. Mas quando estivermos no céu, vai ter um padrão único. Aí ali, cada um vai ser alinhado ao padrão cultural do céu. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus na sua casa, você vai ter o padrão cultural do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está falando ali para nós. Só que a gente também precisa entender um outro ponto, que talvez alguém possa ainda estar dizendo assim: eu entendi tudo que o senhor falou aí, só tem um pequeno problema, ainda assim morreu mulheres, ainda assim morreu crianças, ainda assim teve morte, e eu não vejo isso bom, pensando em Deus. Vamos entender um pouquinho mais do hebraico, para que a gente venha entender como é a expressão. Daniel 7, 5. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem uma situação aí. Daniel 7, 5. Olha só essa visão de Daniel. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Na expressão original do hebraico, não existe essa tradução aí, levanta-te e devora a carne. Não existe essa ordem para o urso. Por quê? Porque um urso faminto, certamente, ele vai levantar e vai comer muita carne. Agora o tradutor, ele coloca isso aí para que dê uma compreensão. E a Bíblia não fique sem lógica. Muitas expressões traduzidas da Bíblia, o tradutor não mudou o seu entendimento, mas ele tentou trazer uma expressão de lógica, para que a gente fosse compreender. Não foi dada a ordem ao urso para ele comer. O urso é faminto. Se jogar carne na frente dele, ele vai comer. Era o que acontecia aqui com essa ordem, a mesma coisa na tradução de Deus, para se matar os povos. O que acontecia era o seguinte, era Deus dizendo a Josué: Josué, tome posse da terra. Custe o que custar.
Entre nesta terra, Josué. Você tem que tomar posse dela. Eu te dou autorização. Eu te dou livre-arbítrio para você entrar e tomar posse dela, custe o que custar. Se necessário, inclusive, vai ter mortes. É o que Deus está dizendo. Era a orientação de Deus. Mas, pastor, era necessário? Era necessário. Não era o ideal, mas devido a todas as escolhas da humanidade, era o necessário. O holocausto que aconteceu. Morreu muitas crianças, sim ou não? Morreu crianças, irmãos. Morreu mulheres. Era o ideal? Não. Mas dentro dos propósitos de Deus, era o necessário. O que estamos vivendo hoje, coronavírus, não é? Existe aí o quê? Muita gente morrendo, crianças, idosos, velhos, crianças. É o ideal? Não. A Bíblia diz que Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte. Mas era o necessário, é o necessário. Tudo isso por conta das decisões do homem. Deus, ele não tem culpa absolutamente de nada. Deus, ele não pode ser visto como mau. Deus, ele não pode ser visto como tirano. Não. Deus, ele tem que ser visto ainda assim como misericordioso. Como alguém que olha para a humanidade dizendo assim: eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda acredito no homem, acredito de tal forma que eu dei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. É Deus, dentro da sua sabedoria, que excede o nosso entendimento. Quem entenderá a mente do Senhor? Ninguém entende. Dentro da sua sabedoria, Ele nos permite estabelecer ainda princípios de honra, mesmo a gente desonrando a Ele. Era a cultura, irmãos, primitiva da época. Os povos que os hebreus tomaram posse da terra e expulsaram, a exemplo dos cananeus, a exemplo dos filisteus, povos ali, irmãos, estudos arqueológicos, eu vi isso, eles eram terríveis. Eles estupravam as mulheres deles mesmos, estupravam as mulheres. Eles ali cometiam incestos, cometiam bestialidades, que era sexo com animais, era livre, era permitido na lei deles. Então eles eram totalmente depravados aquilo que a lei de Deus diz. Aquilo que a lei de Deus diz, eles matavam crianças, faziam sacrifício com crianças. Eles mesmos se dilaceravam entre si, pareciam os animais. Então Deus, ele vem para tentar tirar toda essa maldade de cena, limpar, varrer tudo aquilo para estabelecer os propósitos dele para uma nova geração. Era assim que Deus trabalhava. Mas, pastor, que coisa triste. Do que se queixa o homem, irmãos? Lamentações 3, 39. Do que se queixa o homem, irmãos? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. A gente não tem que fazer queixa. Se estamos vivendo o que estamos vivendo, é por conta dos nossos pecados. É por conta das nossas próprias decisões. Deus, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Somos nós que decidimos viver dessa forma e Deus, ele vem com a restauração. Deus, ele é restaurador. Deus, ele é edificador. Deus, ele é transformador. E é isso que nós precisamos entender. Amém? Então, meus amados irmãos, agora para a gente terminar, vamos fazer uma rápida análise do primeiro homicídio que teve. Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 15. Vamos fazer uma análise aí. Depois, eu tenho ainda, acho que eu vou dar uma próxima aula só sobre isso, porque tem muito tema sobre esse assunto. Talvez surjam muitas perguntas, mas eu queria que você, se você for fazer uma pergunta, que você focasse apenas nesse tema. Tá? Que não fosse partindo para outras questões de homicídio, outras questões de, por exemplo, aborto, que nós não falamos ainda. Então, foque só nesse tema aí, amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, a gente percebe, ó, Gênesis 4:3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. E aconteceu que o quê? Ao cabo de dias. O que significa isso? Ao fim de dias, no final do dia, no final da tarde, ao cabo do dia, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O próximo.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O próximo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Primeira coisa que a gente aprende aí. A oferta de Caim foi no final do dia. A oferta de Abel foi do primogênito, ou seja, do primeiro do seu rebanho. Então a gente já percebe que Caim não deu a primícia para Deus. Ele não deu o melhor para Deus. Ele deu o que lhe sobrou. Ele deu para Deus depois o que ele achou por bem. E quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente deixa de dar a primícia a Deus, e Deus toca naquela área da nossa vida que a gente não deu a primícia para Ele, e a gente fica botando a mão na cabeça e dizendo, por que eu estou passando por isso? Por que está tudo apertado? Porque não dá a primícia para Deus. Aí está dizendo aí, não é? Não deu a primícia para Deus. E Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel honrou a Deus. O próximo. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? O próximo. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Olha aí Deus dizendo. Dizendo assim, Caim, tu não tem direito nenhum, Caim, de ficar brabo. Caim, você tem que dominar o seu ser. Você tem que ter domínio próprio, Caim. O pecado está batendo, na tua porta. Domine. Tem equilíbrio. É que Deus está falando aí. O próximo. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio. O próximo. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? Olha a afronta dele para Deus, viu? Próximo. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O próximo. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O próximo. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. O próximo. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Olha, o próximo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aí, o próximo para encerrar. E o Senhor, porém, lhe diz, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Você está vendo uma série de eventos que acontecem. Primeiro, Caim não dá a primícia para Deus. A Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. Um problema vai chamar outro problema. É assim que acontece nas nossas vidas, tá? Então, Caim não deu a primícia para Deus. E Deus não recebeu, porque Deus não recebe resto, entendeu? Caim não deu. Aí o que acontece? Ele ficou com raiva, porque Deus recebeu a do irmão. Aí Deus percebeu que ele estava com raiva, e outra, a raiva nos nossos corações e a desonra dentro de nós, quando a gente não toma a percepção de que erramos, ela só vai sendo alimentada, porque o diabo faz uma parceria com a tentação e com os nossos sentimentos. Então só vai minando, aquilo só vai acabando comigo. E ele foi crescendo em raiva e em ira. E Deus disse para ele, olha Caim, o pecado jaz à porta, viu? O pecado está na tua vida. Segure isso aí porque você vai se prejudicar. Aí ele deu lugar ao pecado, matou o irmão. Deus vem falar com ele, só que ali ele já estava possesso de demônio. Ali já tinha perdido já o senso. E ali ele responde Deus grosseiramente, com total desonra. E Deus o tira da presença dele. Mas ainda assim, Deus, ele vai falando, dizendo assim, mesmo assim, quem te matar, pecado maior terá, porque eu não admito que vocês cumpram a justiça de vocês com as próprias mãos. A justiça é minha, não é sua. Vocês não podem matar para se vingar.
Vocês têm que exercer a justiça em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por que Deus rejeitou essa oferta? Por quê? Vamos abrir lá em Hebreus 11, 4. Tem uma resposta. Já estou terminando a aula. 11, 4. Olha aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel a Deus foi melhor. Irmãos, tem gente às vezes que quer barganhar com Deus. Eu acho impressionante. Dá dinheiro, não faz as mínimas coisas que Deus manda, mas quer barganhar com Deus. Chega assim, não, aqui Deus vai me honrar porque, pá. Isso é o que existe com a teoria da prosperidade. Deus vai me honrar, pá. Aí fica querendo barganhar com Deus. Quando, na verdade, o que para Deus, em que importa mesmo é o coração. A maior oferta falada na Bíblia foi a da viúva. Jesus, com aquelas moedinhas dela, Jesus enalteceu aquela mulher. Jesus disse, em verdade vos digo, ela deu tudo o que tinha. Os outros estão dando aí o que estão sobrando, embora fosse o valor muito maior. Mas ela deu o que tinha, ela deu o que era de melhor para ela, para mim. Ela deu com o coração. A maior oferta foi a da viúva. E quando a gente faz um ato de fé, é o que Deus está dizendo aí. Pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Quando a gente tem um ato de fé, Deus ele vem com uma resposta tão rápida na nossa vida. Você lembra da viúva de Serepta? Ela ali não tinha nada. Ela ali ia preparar um graveto para morrer com o filho, porque grande era a seca na terra. Aí Elias disse a ela assim, faz primeiro para mim, mulher. Porque se tu fizeres para mim primeiro, mulher, não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. E aquela mulher, com um ato de fé, com um Deus que ela nem conhecia, porque Serepta era uma terra idólatra, era uma terra pagã, a terra de Jezabel, era de Sidom, era uma terra pagã. Ela teve uma atitude de fé, e quando ela tem aquela atitude de fé, a providência bateu na porta dela. Porque com Deus é assim, primeiro eu boto o pé, e depois a providência vem. Mas as pessoas querem que a providência primeiro venha, para depois colocar o pé. Isso é em tudo na vida, não estou falando só dinheiro aqui não. É tudo. É ato de fé. Você tem que ter fé para crer. Você tem fé que você não vai pegar essa enfermidade? Não fique confiando em coisas. Porque se o Senhor não edificar a casa, lá barra Sôria, em vão trabalham os que edificam. Eita, glória a Deus. Tem gente cheia de mandinga, irmãos. É cheio de mandinga, fala, não, isso daqui vai me proteger contra esse vírus, isso aqui vai proteger, que vai nada, irmão, seja prudente como a serpente, mas a Bíblia diz que nós devemos enaltecer a Deus, a minha confiança vem de Deus, elevo os olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, é Deus quem guarda a minha casa, e é Deus quem guarda a tua casa. Tenha fé, mulher, Deus manda dizer para alguém aí. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Aleluia. Deus grande e poderoso. É assim, irmãos, tem que ter fé. É pela fé. O justo, ele vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas quando o sapato aperta, a fé vai embora. E a gente tem que ativar a nossa fé. A gente tem que crer que Deus é poderoso para fazer. Volta lá para Gênesis 4:4, para a gente terminar. Olha aí, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a de Abel. Agora você bota aí, Gênesis 4:10. Escuta aí. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você está prestando atenção aí, que Deus está falando? Depois da queda do homem, o que validava um pacto entre o homem e Deus era um sacrifício. Era isso que validava um pacto. Por isso que Abel oferece um sacrifício.
do seu primogênito do seu rebanho. Era isso que validava. E o que é um sacrifício? É a validação do pacto. Quer ver um exemplo? Se Joãozinho casar com Mariquinha, e ele resolve casar com ela, faz um papel, ele diz assim, assina aqui, Mariquinha. Ela assinou. Ele assina embaixo, ele pega o papel, fala, estamos casados, guarda na gaveta. Isso tem validade? Não tem. Não tem validade. Talvez tenha só para eles. É um pacto entre os dois, mas não tem validade nenhuma. Tem que ter um algo a mais para validar esse pacto. A mesma forma é a aliança com Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, tem que ter algo para validar essa aliança. E esse algo é o sacrifício. É através do filho dele, do sacrifício do filho dele, que ele validou um pacto comigo e com você. E que pacto foi feito através desse sacrifício? O sangue. Pacto de sangue. Por isso Deus, ele diz aí, o sangue do teu irmão clama para mim, porque se o sangue é vida, ele fala. Se o sangue é vida, ele fala. E Deus diz que está ouvindo a voz do sangue dele. Abre em Levítico. Levítico 17:11. Olha o que diz aí. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela vossa alma. É o sangue. É por isso que uma orientação pastoral que eu vou dar, talvez alguns não concordem, mas eu vou dar, não coma sangue. Sangue é vida. Não coma sangue. O sangue é vida, está inclusive no Novo Testamento. Não coma. Não tenha relações sexuais estando menstruada. Não faça isso. O sangue, ele é vida. A voz do sangue, ela clama, louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas dentro da igreja que às vezes fazem pacto com Deus, mas só tem um pacto, só vale o lado dela. O lado de Deus não vale. Quando Deus pede um sacrifício, ó. Ah, mas é sacrifício de sangue, pastor? Não. É o sacrifício que Deus pediu para você. De sangue já foi pago, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Não é esse. É o sacrifício que Deus pediu para você. O sangue fala, e o sangue grita, e o sangue dá vida. E para encerrarmos, o último versículo, Hebreus 10:19. Hebreus 10:19. Olha aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. O próximo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, só até aí. O sangue de Jesus, ele clama. O sangue de Jesus, ele abriu a sua voz e disse assim, receba a vida pelo sangue de Jesus. Receba a vida e vida em abundância. E não só isso, o sangue de Jesus, ele clamou e abriu um caminho. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Que novo caminho é esse? O livre acesso ao Pai. Pela carne dele, que era o véu. Foi rasgada a carne e nós entramos para o Santo dos Santos. Um livre acesso ao Pai. Então eu quero terminar esta aula dizendo que todo o pacto, ele é validado através do sangue. Deus fez um pacto comigo e com você e validou através do sangue do seu próprio Filho, validando esse pacto. E cabe a nós honrar a Deus, porque a desonra traz a morte. E que morte é essa, pastor? É a morte física? Não, a morte espiritual. A morte espiritual, quando desonramos a Deus, se isso for contínuo nas nossas vidas, vai gerar certamente a morte espiritual, não é a morte física. E hoje, trazendo esses contextos do Antigo Testamento, tudo espiritualmente falando para o Novo Testamento é espiritual. Não são práticos, não são mortes, não são essas coisas, irmão. É espiritual, é trazendo para uma guerra contra os nossos inimigos espirituais. Paulo vai dizer assim, que a briga não é com a carne e com o sangue, mas com principados, potestades e hostes espirituais na maldade, nas regiões celestiais. Então são com eles que nós gladiamos hoje. Mas em tudo isso, Deus tem nos concedido vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então honre a Deus. Honre ao Senhor. Em tudo na sua vida. Dê a sua primeira parte a Deus. Dê a sua primeira parte em adoração. Ao acordar, dê a sua primeira parte em oração.
Dê a sua primeira parte no seu casamento. Dê a sua primeira parte cuidando dos seus filhos. Dê a sua primeira parte honrando o seu trabalho. Dê a sua primeira parte honrando o seu ministério. Dê a sua primeira parte honrando o seu pastor. Dê a sua primeira parte em tudo. Dê a sua primeira parte honrando a obra de Deus. Dê a sua primeira parte honrando aos pobres. Dê a sua primeira parte entre os seus vizinhos. Dê a sua primeira parte com a sua educação. Dê a sua primeira parte em tudo. Seja Jesus. Seja imitador de Cristo. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Foi até aqui essa aula. Nós temos alguma pergunta? Em nome de Jesus. Se tivermos, por favor, fale aí com a missionária que ela nos passa aqui e nós tiramos alguma dúvida. Amém? Na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre esse mandamento não matarás, já falando de uma outra sequência, um outro segmento, porque é muito amplo, irmãos, e nós também não temos pretensão de esgotar nada. Outra coisa, esse entendimento que eu trouxe, não é que eu estou dizendo a vocês, é assim, tem que ser assim, não. É aquilo que nós achamos prudente, é aquilo que nós achamos coerente, à luz das Sagradas Escrituras, com muito estudo fidedigno, com muitos assuntos de homens e mulheres de Deus, que são pessoas respeitadas, pessoas que honram a Deus com a sua vida, com o seu testemunho e com o seu ministério. E nós trouxemos isso também debaixo de oração e cremos que o Senhor, Ele falou comigo e falou com você, tá bom? Então eu vou orar para terminar essa aula, agradecendo por tudo. Mais uma vez agradeço aqui ao nosso irmão Mateus, que está aqui contribuindo para a obra de Deus, a missionária também que está aqui nos bastidores, né? Então que em tudo Deus seja louvado. Aos irmãos da igreja que estão conosco aí, também conectados, que Deus louve, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoar também aqui aos nossos irmãos, os parentes, os meus familiares, todos eles, que creio que tem uma boa parte aí também que está conectada conosco, e Deus abençoe a você também, que está só nos visitando, que Deus abençoe também, oreis por nós, porque nós somos carentes de oração. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa aula, Deus, que o Senhor venha, Pai, a abençoar cada irmão. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, a ministrar nos corações, Pai, essas palavras, que fiquem guardadas na tábua de cada coração, para que os irmãos cresçam na Tua presença na tábua, na graça e no conhecimento, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor repreenda todo o mal dos lares, que o Senhor, meu Pai, faça cair por terra toda a projeção do maligno, e que aquilo que porventura quer amaldiçoar o Teu povo, que seja bênção, transformado em bênção na saúde, na área da família, na área de pensamentos, em nome de Jesus, Senhor, na área sentimental, na área emocional, que o Senhor venha, meu Pai, abençoá-los de forma abundante, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, meus queridos. Fiquem com a paz e a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos aí digam amém, mesmo que eu não possa escutar. Fiquem na paz, em nome de Jesus.